Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra antiguidade para tratarmos de coisas velhas que não têm mais utilidade, mas na história ela terá um outro significado. Utilizamos o termo antiguidade oriental para tratarmos das primeiras civilizações que vão surgir por volta de 3 a 4 mil anos antes de Cristo, numa região conhecida como Crescente Fértil. Essa aula será dividida em duas partes. Na primeira, falaremos sobre as características gerais da Antiguidade Oriental e na segunda, falaremos um pouquinho mais específico de cada uma das civilizações: egípcios, mesopotâmicos, fenícios, hebreus e persas. Beleza? Pau na máquina! Salve, salve galera, estamos aqui novamente, sempre um prazer ter vocês aqui em mais uma aula. E vejam bem, para começo de conversa, eu quero que vocês entendam que as civilizações da Antiguidade Oriental, cada uma delas tem sua própria história, tranquilo? Tem características próprias, tem suas diferenças, mas aqui, nessa primeira aula, nós procuraremos o que é de comum entre elas. Procuraremos características gerais e pontuaremos as principais exceções. É claro que para tratarmos de milhares e milhares de anos de história em poucos minutos, precisaremos fazer resumos, generalizações e muita coisa vai ficar de fora. Então eu peço para vocês que, se ficar alguma dúvida, coloque nos comentários lá embaixo que a gente vai se entendendo. Tranquilo? Vamos entender o assunto então. Após a Revolução Agrícola, que estudamos na aula anterior, grupos nômades começaram a se fixar próximo aos grandes rios, né? Estou falando aqui do Nilo, do Tigre, do Eufrates e do Jordão, na região que conhecemos como Crescente Fértil, que vai do nordeste da África até o que conhecemos hoje como Iraque. E aí, com a agricultura, a humanidade foi capaz de produzir o alimento necessário para alimentar a população do lugar e o que sobrava era guardado ou comercializado, né? Assim, nem todas as pessoas precisavam se dedicar à produção de alimento. Algumas delas passaram a se dedicar ao artesanato, outras se especializaram na guerra, no comércio, religião, política. A sociedade se tornou, assim, cada vez mais complexa e cada vez mais desigual. Surge assim, galera, as primeiras cidades. E aí, a população aumenta a um ponto que surgem também os primeiros estados. Imagine que durante toda a pré-história, os seres humanos viveram em grupos de no máximo 100 a 150 membros. Agora, esses grupos cresceram a um ponto jamais visto até o momento. Eram milhares e milhares de pessoas convivendo nas cidades, né? Convivendo em meio à desigualdade social, constantemente invadidos por povos saqueadores. Era uma bagunça. Manter a ordem nessas primeiras cidades era barril. Mas voltando aqui para o surgimento dos primeiros estados, veja só, o estado é uma forma de poder que age dentro de um território para governar o povo, beleza? E aí, para pensadores como Thomas Hobbes, do século XVII, a função do estado é impedir que a carreta furacão faça zoada na frente da casa dos outros, ao mesmo tempo que deve impedir que esse coroa virado no Satanás arranque a cabeça desse patati patatá. Nas palavras de Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, vivendo em guerra de todos contra todos. Para ele, o ser humano é egoísta e o Estado é uma maneira da gente não sair por aí matando um aos outros. Hobbes, algo não deu certo, meu irmão. É nesse período, pessoal, que começa a aparecer as primeiras formas de escrita. E aí eu quero que você entenda que a escrita também era uma forma de controle social. Ela servia aos interesses do Estado, ajudando na arrecadação de impostos. E mais para frente, na formação de leis escritas. Se você não soubesse ler, o bicho ia pegar para o teu lado. A escrita surge como uma estratégia de dominação porque ela é inacessível ao povo. E se você for observar o Brasil hoje, milhares e milhares de anos depois, 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, ler,
mas não entende o que leu. Se oriente, meu irmão, se oriente, minha irmã. Por mais precária que seja a tua escola, a educação ainda é a maneira mais eficiente de construir um futuro decente e dar dignidade ao nosso povo. Voltando aqui, temos agora as bases do que chamamos de civilização. Temos um Estado definido, temos uma escrita e temos uma cultura que age tentando manter a ordem dentro de um determinado território. Galera, Antiguidade Oriental, características gerais. Primeiro, essas civilizações são caracterizadas como sociedades hidráulicas, ou seja, elas começaram a se formar próximo aos grandes rios do Crescente Fértil, como eu já falei, o Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. Mas a principal característica dessas civilizações é a construção de canais de irrigação, de obras hidráulicas, porque com o crescimento da população já não bastava ocupar apenas as regiões próximas aos rios. Era necessário levar água para regiões de difícil acesso e expandir assim a agricultura. Porque perceba, quanto mais alimento se produz, mais a população pode crescer. E quanto maior é a população, mais gente tem para trabalhar. O que acontece? Maior produção de riqueza, maior arrecadação de impostos para o Estado, mais gente para morrer na guerra. Pessoal, isso vai aumentar cada vez mais o poder do Estado. E é claro, a guerra é algo comum na Antiguidade Oriental. Conflitos por terra serão constantes, o que vai levar a uma militarização do Estado. E aí o complicado é que as mesmas armas utilizadas para derrotar exércitos invasores serão usadas também contra a população em caso de revolta. Com esse processo de invasões e conquista, galera, de terra, teremos o surgimento dos primeiros impérios. E aí, as revoltas serão comuns, porque essas sociedades, como eu disse, desde o surgimento da propriedade privada, serão cada vez mais desiguais. Até porque, perceba, para construir essas grandes obras era necessário muito trabalho. E a mão de obra utilizada preto e branco, essa TV aí tá quebrada. Era o que chamamos de servidão coletiva. Ou seja, a pessoa trabalhava parte do seu tempo produzindo algo, seja na agricultura, seja no artesanato, e no tempo livre ela carregava pedra. Beleza? Tá bom, o que mais? Esse é o processo de servidão coletiva, que é diferente da escravidão. A pessoa escravizada é tratada como um objeto. Ela tem dono, pode ser vendida, pode ser comprada. O servo não. O servo, ele recebe a proteção do Estado e, em troca, trabalha nas obras e paga imposto. Aí você vai me dizer, mas isso não é justo. Concordo. E eu imagino que as pessoas há milhares de anos atrás, alguém deve ter tido essa brilhante ideia, beleza? Alguém deve ter pensado, qual é, meu irmão? Nós trabalhamos igual uns condenados e esse maluco aí só dando ordem? Aí, velho, pau quebra, revolta, fogo na Babilônia. Ha llegado el momento, acompáñenme hacia la libertad. Galera, as civilizações da Antiguidade Oriental são conhecidas como sociedades estamentais, que dá para ser representado como uma pirâmide. E aí, velho, a mobilidade vai ser muito baixa. Geralmente quem está em cima continua em cima, quem está embaixo continua embaixo, tá? E aí, pegando como modelo o Egito Antigo, no topo teremos o faraó, abaixo dele a nobreza e os sacerdotes, abaixo escribas e militares, e na base estavam os artesãos, servos e escravos. Lembrando que a maioria dos trabalhadores eram servos, haviam escravos, mas em menor número, e geralmente eram prisioneiros de guerra. Tranquilo? Galera, os estados da Antiguidade Oriental eram teocráticos, ou seja, a religião era utilizada para legitimar as ações do Estado. Para você ter uma ideia, no Egito, o faraó era considerado um deus. Na Mesopotâmia, o patesi era representante de Deus na terra. Meu irmão, aí já sabe, né? Isso era utilizado como uma forma de controle, porque você pode até se revoltar contra uma injustiça humana, mas numa teocracia, o líder é o representante de Deus. Então, se tu está achando ruim, meu irmão, reclamar com Deus.
Lembrando que essas religiões eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E esses deuses, eles eram representados com forma humana e com parte de outros animais, eram antroposomórficos. A exceção a essa regra é o povo hebreu, que foram os primeiros a acreditar em um único Deus, à nossa imagem e semelhança, o monoteísmo. Mas falaremos melhor desse assunto na próxima aula. Para concluir, essas civilizações podem ser chamadas de impérios teocráticos de regadio. Impérios porque são civilizações que aumentam seu poder conquistando novos territórios. Teocráticos porque a forma de governar é justificada pela religião. E de regadio porque ela depende de obras de irrigação para ampliar a produção de alimentos. Por isso, a principal fonte de riqueza era a terra. E a terra era propriedade do Estado. O camponês poderia até trabalhar na terra e produzir riquezas, mas essa terra ela era propriedade do Estado. Tranquilo? Aí outra exceção a essa regra seriam os fenícios, que falaremos melhor na nossa próxima aula. Mas os fenícios vão se caracterizar muito mais como povos comerciantes. Pessoal, vamos analisar uma questão agora. Agora perceba, o IFBA nunca cobrou Antiguidade Oriental em suas provas. Mas se você de fato está estudando, você vai precisar se atentar a um detalhe, tá? Eu recomendo que você vá no site do Instituto, baixe as provas e responda. Você vai perceber que de 2014 até 2018, as provas do Instituto cobravam basicamente História do Brasil e História das Américas, tranquilo? Apenas na prova, a partir de 2019, né? E aí temos a prova de 2019 e a de 2020, foi a do ano passado. Aí sim, nós teremos incluído as questões de História Geral. Então, temos poucas questões de História Geral para analisar. Por isso que estaremos sempre pegando questões de outras bancas quando não foi encontrado o assunto dentro da prova do IFBA. Vamos lá. Na chamada Antiguidade Oriental, as sociedades, notadamente a egípcia e a mesopotâmica, desenvolveram-se em regiões semiáridas, onde obras hidráulicas grandiosas eram necessárias para o cultivo agrícola. Então, nessas sociedades, alternativa A, desenvolveu-se o modo de produção escravista intimamente ligado ao caráter bélico e expansionista dessas sociedades. Pessoal, não. Eu falei para vocês que a base era a mão de obra servil, a servidão coletiva. Beleza? Alternativa errada. Vamos para B. A forma de trabalho predominante era a servidão coletiva, ok, e o indivíduo explorava a terra como membro da comunidade e servia ao Estado, proprietário dessa terra. Perfeito, o indivíduo não era proprietário da terra. A terra era uma propriedade do Estado. Alternativa correta, alternativa B. Vamos analisar as outras três. C. O principal instrumento de poder das camadas populares era constituído pelo Estado, que assegurava o seu domínio sobre os outros grupos sociais. Não, a alternativa é bem confusa, tá? Errada. D. A superação das comunidades coletivas levou ao surgimento da propriedade privada e, como resultado, a utilização da mão de obra escrava. Novamente, menção à mão de obra escrava, não era a base. E perceba, já havia comércio, já havia uma propriedade privada aí, mas a posse da terra era do Estado. Tranquilo? Alternativa E. A ampla utilização do trabalho livre garantia a produção de excedente. Já exclui por aí. Trabalho livre? Não. Essa ideia de um trabalho livre como a base vai ser muito posterior, tá? Aqui a base do trabalho é a servidão coletiva, beleza? Meu povo, encerramos a nossa aula por aqui. Próxima aula falaremos um pouco melhor das principais civilizações da Antiguidade Oriental, egípcios, mesopotâmicos, fenícios, hebreus e persas e as principais contribuições desses povos para a humanidade. Tranquilo? Te cuida, fica em paz e nos vemos em breve. Valeu!